Aleijadinho de Vila Rica. Nasceu no antigo Arraial do Bom Sucesso, que fica naquelas mediações, parte da mineração. Filho de um europeu de Portugal, de um africano do Congo. O artista aprendeu o ofício de entalhador, de arquiteto e escultor com seu pai, que era um artista renomado daqui de Vila Rica. Tempo Brasil Colônia, terra de brancos barões, surgiu um povo mestiço, já filhos desses torrões. Desejos de pátria livre tomavam seus corações. Dentre estes brasileiros, chamados de desraçados, um filho de escrava negra, mulato, pobre bastardo, virou mestre e talhador, ofício o mais respeitado. Aos 28 anos de idade, Antônio Francisco Lisboa é contratado para fazer o risco da futura capela de São Francisco de Assis. Esta igreja, uma igreja de estilo militar, o artista Aleijadinho viveu no período de plena efervescência. Esta igreja também representa as cruzadas, as guerras santas. Repare que a cúpula da igreja lembra um capacete de soldado mouro com uma ponta de lança. E a torre da igreja, ela é arredondada, como se fosse uma guarita de sentinelas. Depois dessa igreja, ele vai trabalhar em Congonhas do Campo. Lá estão as últimas obras da vida do artista, que são os 12 profetas. Aos 40 anos de idade, aparecem com os primeiros sintomas da doença. Mais um dia doença, com o destino combina. Destrói as mãos e os pés, todo seu corpo insultina. Cheio de chagas e dor, passa a cumprir sua sina. Tinha a missão de fazer, com 2 formões afiados, bem amarrados aos punhos, homens santos, lapidados da pedra e da madeira, tal um filho livre gerado. Uma doença desconhecida para a época. Muitos acreditavam que era uma sífilis, ou então uma zamparia. Seus dedos se atrofiaram. O artista, ele não conseguia se locomover. Pedia para os escravos, então, cortar os seus dedos para aliviar a dor. O artista Aleijadinho pedia para os seus escravos amarrar o cinzel ao punho dele. Então, seus escravos colocavam equipamento de couro em seus joelhos e colocavam em cima do andaime. Assim, o artista fazia os seus trabalhos sem os dedos. Ele perdeu alguns dedos e também os dedos do pé. Então ele trabalhava ajoelhado. Os escravos o carregavam em uma liteira. Assim o levava para fazer seus trabalhos. Era o Santos que esculpia, mineiros inconfidentes. Um apóstolo seguia as feições de Tiradentes, sonhador luminoso com a terra independente. Do seu talho então surgia uma nova identidade, da pátria que se formava, mestiça sim, de verdade. Riscou na pedra e na madeira caminhos da liberdade. Depois da doença, os trabalhos do artista Aleijadinho passaram a ter um semblante mais expressivo. Os profetas em Congonhas têm os dedos atrofiados. Aos 76 anos de idade, já paralítico, o artista volta à Vila Rica e vai morar na casa de sua nora, chamada Joana Lopes. Ele faleceu aos 76 anos de idade. Morreu pobre, velho e abandonado. Só passou a ser reconhecido por volta de 1750, quando um historiador, Rodrigo Bretas, resolve criar um livro sobre sua biografia. Hoje, o artista é reconhecido em todo o mundo, especialmente em países europeus. É o Michelangelo, o gênio da arte barroca daqui do Brasil. Eis a obra-prima do artista. À medida que seu corpo ia se desfigurando e com chagas crescentes ia se despedaçando, que no chão caía, nova terra ia formando. Talhando gente e frontões, nas minas ele vagava, visionário itinerante, uma nação inventada. Era um mestiço, meu Deus, que um Brasil profetizava.
espredaçando e com chagas crescentes ia se despedaçando. Aos 40 anos de idade, o artista aparece com sintoma. À medida que seu corpo ia se despedaçando, Aos 28 anos de idade. Aos 28 anos de idade, Antônio Francisco Lisboa. O microfone caiu. No tempo Do seu talho, então, Sigia. O artista era filho de uma escrava da África e de um português de Portugal. Tinha a missão de fazer, com 2 formões afiados, bem amarrados aos punhos. Não, Você Inara, não tá tão rápido correndo. assim. E de um português de Portugal.